Olá, estamos aqui em mais um podcast com base em quê? Hoje eu estou aqui com o Lucas, a gente vai falar um pouquinho de um tema que tem tudo a ver com o nosso podcast, que é investigação. Investigações de compliance, para que a gente possa aqui esclarecer alguns pontos em relação a como fazer, quais os cuidados, quando que funciona, quais as dicas que a gente pode dar. Então, aproveitando aqui a experiência do Lucas, a gente vai fazer aqui algumas perguntinhas, fazer um bate-bola para falar desse tema tão importante, né, que causa dúvidas realmente entre as pessoas, as empresas que às vezes não estão tão familiarizados, né, com esses procedimentos. Então, Lucas, acho que para abrir aqui, né, conta um pouquinho por que, na sua visão, que mesmo não necessariamente um programa de compliance tenha como pilar investigações, né? Acredito até que faz parte, obviamente, do tema compliance, mas por que mesmo não sendo um pilar, digamos assim, do programa, é tão importante a gente ter investigações? O que você pode falar um pouquinho aí pra gente? Não, legal. É um tema realmente muito importante porque muitas empresas começam o programa de compliance e tem ali o canal de denúncia, seja externo, interno, e muitas vezes só quando se deparam com uma denúncia é que eles param para verificar, tá, e agora, o que eu faço? A investigação, mesmo que ela não seja um pilar, ela dá vida ao programa, né? É onde o compliance prova que funciona ou não dentro da empresa, né? Porque sem investigação, o programa ele não sai do papel, né? Porque a gente precisa que, quando a empresa se estruture, quando ela divulgue o canal, que as pessoas sintam que existe uma credibilidade realmente naquele canal. Porque se existirem denúncias, o que é uma coisa positiva para a empresa, e não tiver uma resposta da empresa, ou tiver uma resposta que não seja adequada, digamos assim, o programa ele perde credibilidade. Tá? Por quê? Porque as pessoas podem começar a entender que existe um programa de compliance, mas que quando alguma coisa sai do controle, nada é feito. Ou seja, é um programa que fica só no papel. Tá? A gente teve um caso dentro da nossa empresa em que existia um canal externo, foi divulgado, a empresa recebeu denúncias quando houve a divulgação do canal, não tomou as medidas necessárias, não fez a investigação como deveria ter feito. E o que aconteceu? Os funcionários deixaram de acreditar no canal. E o canal ele ficou praticamente um ano inteiro sem nenhum tipo de denúncia nova. E aí o que aconteceu? Uma coisa grave. Estourou. E aí mesmo sem essa credibilidade do canal, o denunciante ele acabou, através do canal, referindo o que aconteceu. E durante os trabalhos de investigação, porque como foi uma coisa muito grande, a empresa, não, a gente não pode fazer isso aqui interno, a gente vai contratar uma consultoria externa. Eles nos chamaram e a gente verificou, porque tanto o denunciante quanto todas as testemunhas que foram ouvidas comentaram que não acreditavam no programa de compliance da empresa, porque no passado houve vazamento das denúncias, houve represária contra quem denunciou e nada aconteceu contra quem foi denunciado. Então, não adianta a empresa estruturar um programa de compliance, ter toda a base do programa, se quando chega uma denúncia, ela não toma o devido cuidado de fazer uma investigação como deve ser feita. Entendi. Então, por isso que, mesmo não sendo um pilar, ela é uma peça fundamental do programa de compliance. Entendi, muito interessante. E nessa linha, Lucas, o que você pode dizer pra gente em relação a investigações, né? Quais que são, assim, os erros mais comuns que a gente pode dizer aqui em relação a que as empresas fazem ou deixam de fazer, até para a gente orientar o pessoal aqui que tem interesse no tema? Não, perfeito. Muitas vezes a gente percebe que, primeiro, não existe um preparo. Tá? Por quê? Porque a empresa estrutura o programa de compliance, ela define um comitê de compliance, mas muitas vezes a empresa não dá as ferramentas necessárias para o comitê. A gente tem ali um comitê no papel, mas um comitê que não foi treinado, que sabe que faz parte do comitê, assinou os documentos, responsabilidades, pode até ter o estatuto, mas na prática eles não sabem o que eles têm que fazer como comitê
e menos ainda quando chega uma denúncia e eles precisam investigar. Tá? Então, por exemplo, a gente não tem obrigatoriedade de seguir a ISO 37002, a 37008, né, que é da gestão das denúncias e da própria gestão da investigação. Só que minimamente os membros do comitê, se forem designados também para fazer investigação, eles precisam ter um conhecimento mínimo técnico. Por quê? Porque senão o que acontece? O que a gente percebe muito na prática de empresas que fazem por conta e depois procuram uma consultoria? É que se tem o entendimento de que eu preciso só conversar com as pessoas. Eu só vou conversar com as pessoas envolvidas. E aí existem conversas informais, não tem registros claros, não tem etapas definidas, não tem um processo. E aí desanda, né? Aí, por exemplo, quando eu consigo perceber ou até ter a comprovação de que aconteceu alguma coisa grave e eu deveria tomar uma medida mais extrema, por exemplo, como uma justa causa, se leva para um advogado externo, por exemplo, trabalhista, ele vai olhar os documentos e vai dizer, olha, parece que aconteceu, mas com o que vocês conseguiram de provas, o que vocês têm aqui de cadeia de custódia das evidências, eu não consigo, num processo judicial, eventualmente, defender essa justa causa. Certo. Tá? Então, o risco para a empresa dar uma justa causa, sendo que a investigação ela não seguiu procedimentos mínimos, tem uma grande chance de a justa causa, nesse caso, ser revertida. Então, a empresa precisa seguir etapas claras, ela precisa seguir procedimentos, tá? Ela tem que ter uma cadeia de custódia das provas, documentar tudo, porque senão, no final, se ela tiver base para tomar uma medida mais drástica, talvez ela não possa, porque ela vai esbarrar na falta de controle sobre o que efetivamente foi feito pelo comitê ou pelas pessoas que foram designadas para fazer a investigação. Então, assim, a gente precisa ter uma cadeia de custódia, entrevistas estruturadas, documentação registrada, tá? A gente tem que conseguir rastrear tudo que foi feito durante a investigação. Tá. Porque senão, no final, se eu tiver que defender o trabalho de investigação, eu posso não conseguir. E aí a empresa vai ter que acabar tomando uma atitude, talvez não a que ela deveria tomar. Por quê? Porque a investigação não tomou os passos corretos, né? Certo. Outra questão que a gente percebe muito é a questão da parcialidade. De várias formas, tá? Por exemplo, alguém do comitê, tá? Isso serve para qualquer um de nós, né? Todo mundo, querendo ou não, julga quando recebe algum tipo de informação, né? Eu julgo uma pessoa quando eu vejo ela, pela aparência, pela forma de falar, de se portar. Quando vem uma denúncia, dependendo do aspecto dela, independente se vem com ou sem provas, né? A maioria das denúncias vem sem prova no início. As pessoas tendem a já se posicionar. Eu conheço fulano, eu sei que ele tem um jeito difícil, deve ser verdade isso aqui, então tu já tá meio que tendenciando uma investigação. Às vezes eu parto a investigação não com o viés de eu quero saber exatamente o que aconteceu, eu quero saber a verdade dos fatos. Eu tento seguir uma investigação para provar o que a denunciante falou é verdade. Então eu já tô tendencioso a realmente chegar no resultado de que isso é verdade. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. Por isso que, de novo, a gente barra no quê? Treinamento. As pessoas têm que ser capacitadas para conseguir saber e separar sentimento do que ela tem que fazer ali naquele momento, que é buscar a verdade, tá? Muitas vezes, a gente até pode ter o sentimento que, realmente, tá claro que deve ter acontecido alguma coisa, mas eu não tenho prova, eu não tenho evidência. Como eu vou colocar num relatório que ficou devidamente comprovado e tem que ser tomada X, Y e Z medidas se eu não tenho uma prova, né? Muitas vezes quando a gente chega no judiciário e é uma questão de assédio moral ou sexual, muitas vezes a gente não tem uma prova específica, a gente tem a palavra de um contra a palavra de outro. Na Justiça do Trabalho se aceita isso. Agora, dentro de uma investigação corporativa, a gente não pode se limitar à palavra de um contra a palavra de outro, muitas vezes. A gente até pode dizer, olha, tem indícios de que aconteceu, mas eu não posso tomar no final do relatório e dizer, olha, aconteceu. Por quê? Porque eu não tenho uma prova, eu tenho a palavra de um contra a palavra de outro. Eu tenho evidências de que pode ter acontecido isso, isso e aquilo, mas elas não ficaram devidamente comprovadas. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado,
tá? A gente tem que preservar a evidência, por quê? Porque quando eu chegar na conclusão de que realmente aconteceu, eu preciso comprovar isso, eu preciso ter documentado. Então, o processo, ele tem que seguir as etapas claras, eu preciso documentar isso, eu preciso fazer isso de forma imparcial, tá? E aí vem uma outra questão. Se, por exemplo, quando vem a denúncia, eu já tive algum conflito com uma das pessoas que está sendo investigada, eu tenho que sair fora dessa investigação, eu não posso participar, Certo. tá? Eu tenho um conflito de interesse, Uhum. tá? Mesmo, não, eu sou um profissional, eu sei dividir as duas coisas, se tem qualquer tipo de questão anterior, a gente sempre recomenda, esse membro do comitê, ele não pode participar. Por quê? Porque ele pode fazer com que a investigação tendencie para um lado ou para o outro. Tá? Então, assim, são vários erros, tá? Mas o mais comum e o que geralmente acaba trazendo prejuízo para a empresa é justamente não ter etapas claras definidas e não seguir um processo bem estruturado do início até o fim com a finalização da investigação. Perfeito, muito bom. E pensando um pouquinho aqui, Lucas, em relação à forma, né? Então, a forma de você realizar uma investigação. Muitas vezes a gente tem aqui, né, um consultor que vai lá e, né, um advogado, enfim, que vai lá e faz as investigações, conduz. Outras vezes a gente tem uma empresa tem um comitê, não sei, né, que é acionado para conduzir ali uma investigação, não sei, pode ser área de compliance, aí depende da estrutura da empresa. Sim. Às vezes também modelos híbridos, né, que tem um consultor, faz alguma coisa e também alinha com a empresa internamente, conduzir algumas etapas. Na sua experiência, tem algum, assim, modelo preferível ou prós e contras de cada um? O que você pode contar pra gente em relação a isso? Não, perfeito. Essa é uma dúvida muito comum e, na verdade, não existe uma resposta certa. Cada empresa, ela pode seguir um modelo diferente e esse modelo pode variar, tá? Então, por exemplo, é muito comum, tá? E é muito comum e até a gente sugere isso. Questões simples, tá? O comitê está preparado. A gente está sempre partindo do pressuposto que o comitê está preparado para realizar uma investigação. Né? Ele foi preparado, ele foi estabelecido, preparado, treinado e ele sabe conduzir uma investigação seguindo etapas pré-determinadas, tá? Então ele tem uma base, não é algumas pessoas que foram juntadas, vão ser colocadas numa salinha e vão decidir como essa denúncia vai ser feita. Não, aí tem que ser externo, tá? Tem que primeiro preparar e aí eu, tendo um comitê preparado, eu posso optar em, quando eu tenho situações mais simples, eu posso fazer internamente. Tá? Agora, quando eu tenho uma equipe experiente, treinada, capacitada, que sabe o procedimento a seguir, eu posso começar a resolver questões mais simples. Tá? Eu não preciso fazer com que todo tipo de denúncia ou investigação tem que ser externo, até porque o custo disso pode ser muito alto. Sim. Em outro sentido, muitas vezes, mesmo o custo sendo mais alto, a empresa não consegue fazer interno. Por quê? Porque geralmente faz parte do comitê pessoas que tenham um cargo um pouco mais elevado, coordenadores, gerentes, gestores, e são cargos estratégicos dentro da empresa. Se eu tenho uma empresa que recebe muita denúncia, provavelmente essas pessoas elas não vão dar conta. E se eu não dou conta, as investigações vão demorar. Se a investigação demora, eu posso perder prova, eu posso perder o timing para falar com testemunha, tá? Eu posso perder ou até agravar uma situação se eu demorar para investigar. Então, assim, mesmo que eu tenha uma equipe muito preparada, se eles não tiverem tempo para se dedicar à investigação, mesmo em questões simples, a gente direciona para uma consultoria externa. Tá? Certo. Agora, mesmo que eu tenha uma equipe preparada, boa e com tempo, em alguns casos a gente sugere que seja feito de forma externa. Mesmo com tudo isso, mesmo tendo uma equipe, olha, experiente, vamos lá, uma empresa que até tem um comitê de compliance formado por pessoas de compliance, advogados, pessoas de RH que já participaram de outros comitês, tá? Então é assim, ó, mundo perfeito para fazer internamente, tá? Só que se eu tiver, por exemplo, casos com envolvimento da alta direção, casos graves, tá? Por exemplo, questões de assédio sexual ou alguma coisa assim que pode ser questionado fora da empresa em algum momento. Por exemplo, se tem uma empresa
que é listada na bolsa, por exemplo, eu vou fazer externo. Por quê? Porque se tiver alguma coisa que possa trazer um impacto até da imagem da empresa, eu preciso demonstrar que eu tomei todas as medidas para que a investigação seja realizada da melhor forma possível, sem qualquer interferência interna que pudesse, de alguma forma, abafar algum caso. Então, assim, a gente, mesmo tendo uma equipe preparada com tempo e que consiga fazer uma investigação muito boa, se a gente tiver casos graves envolvendo a alta liderança, a gente recomenda que seja feito de forma externa, para uma equipe de fora e imparcial, tá? Até porque, mesmo que eu nunca tive qualquer tipo de relação com o diretor que foi denunciado. Eu sou um gerente, ele é um diretor. Será que eu vou conseguir, no final, no relatório, dizer que esse diretor tem que ser demitido? E depois ele não é? E aí ele vai saber que eu faço parte do comitê e talvez ele tenha acesso ao relatório e ele viu que eu sugeri isso? Será que eu vou conseguir ter a liberdade de dizer, olha, na minha concepção, está comprovado e para o bem da empresa ele tem que ser desligado? Será que eu vou conseguir fazer isso? Mesmo que eu sou uma pessoa imparcial. Lá no final, eu vou ter um receio natural de, será que o meu emprego não está em jogo aqui? Então, nesse tipo de caso, a gente diz, faz externo. Faz externo. Porque aí a gente tem uma segurança maior, um controle maior da situação. Mas, como eu disse no início, não existe um modelo perfeito. Tá? Grande parte das empresas opta pelo modelo híbrido. Questões simples é resolvido interno, questões mais complexas chama a consultoria externa. Eu tô com muita questão simples, eu não tô com tempo, chama a consultoria externa para desafogar, para que eu consiga, agora com esse novo fluxo zerado, digamos assim, eu consiga voltar a fazer a investigação no tempo que eu tenho que ter, dar uma resposta. Tá? Então, assim, não existe um modelo perfeito. Geralmente, o que é adotado é o modelo híbrido, com essas peculiaridades, né, de alguns casos mais graves ou envolvendo alta direção, a gente direcionar externo, questões mais simples, interno. E mesmo com tudo isso, tem empresas que, mesmo sendo simples, tem comitês que fazem só a gestão, mas a consultoria externa faz todas as investigações. Porque, se a gente pegar e colocar no papel, o tempo daquele comitê é muito mais caro do que a hora de consultoria externa que vai vir resolver o processo. Fora que eu tenho ali um controle maior, eu já tenho uma experiência maior envolvida, então geralmente empresas que vêm por esse lado acabam direcionando tudo externo, porque acabam ganhando tempo para que os gestores façam o que realmente eles deviam estar fazendo, que é fazer a gestão das equipes, projetos e etc. Né? Bacana, muito bom. Muito bom. Lucas, agora aqui nos minutos finais, eu vou fugir um pouquinho do script aqui, ó, e vou fazer uma pergunta. Deixa eu ver se você consegue responder. Vamos lá. Ó, essa não foi ensaiada, hein, gente? Tempo de investigação. O que você acha, assim? Porque de um lado, às vezes a gente vê, não, vamos terminar logo a investigação, porque aí vamos estar próximos ao fato, talvez questão relacionada a possível justa causa, pode fazer um sentido. Então, assim, de um lado, talvez até você colocar assim, prós e contras, ou se tem um mundo ideal, ou o que define. Então, fazer uma investigação muito rápida para gerar evidência logo, Sim. versus aquela investigação que é demorada, que faz uma série de entrevistas, que fala com um monte de gente, e aí, sei lá, 3 meses depois. Então, assim, só acho que a gente pode encerrar com essa pergunta. O que você tem a dizer sobre a questão do tempo e impacto disso em uma investigação bem conduzida? Essa pergunta é excelente e é uma questão que é muito trazido pelas empresas, tanto quando a gente treina o comitê, porque eles querem ter um padrão, né? E esse padrão geralmente a gente coloca dentro da própria política do comitê, em que a gente estrutura as regras, né? Sim. E também quando uma empresa vem para contratar a gente para fazer a investigação. Tá, mas quanto tempo vocês vão demorar para me trazer um relatório aqui para que eu possa tomar uma ação quanto a isso? Não existe uma regra de tempo específico, mas a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Questões graves, tá? Por exemplo, alguma alegação de desvio,
ou alguma alegação que possa comprometer a saúde física ou psicológica de alguém, a gente tem que dar uma prioridade para isso. A gente tem que ouvir o denunciante, para que a gente consiga eventualmente tomar uma ação rápida. Por quê? Porque o tempo aqui pode ser um fator muito importante. Agora, quando a gente tem alguma denúncia mais genérica, alguma coisa que acontece de forma repetida, tá? Aquele gestor, ele sempre faz isso, ele sempre fez isso. Não é uma questão grave, mas é uma questão que contraria o código de ética e de conduta da empresa. A gente não precisa sair atropelando tudo para entregar um relatório em 15 dias. Eu posso fazer uma coisa estruturada para realmente verificar, por exemplo, nesse caso, se realmente é uma conduta que vem sendo praticada ao longo do tempo, e aí eu consigo trazer uma base mais sólida para, em algum tempo, a empresa conseguir definir realmente, ficou demonstrado que ao longo do tempo isso acontece, então agora eu consigo tomar com base sólida uma decisão sobre isso, tá? Então assim, a gente sempre tem que ter cuidado de não sair correndo e atropelando tudo, saber que em alguns casos a gente precisa ter velocidade, nem que seja uma velocidade inicial, para ver se realmente é uma questão que pode trazer um impacto direto, imediato, muito grande para a empresa ou para a saúde físico-psicológica de algum colaborador. E aí eu posso tomar uma atitude, digamos assim, liminarmente, né? Por exemplo, afastando aquela pessoa de um setor, ou determinando que ela seja encaminhada para um médico do trabalho para verificar se ela tem condição de continuar ou não trabalhando normalmente já agora, né? Por outro lado, a gente tem coisas que eu não preciso fazer correndo, eu posso e às vezes eu preciso fazer com calma, seguindo uma metodologia para que no final eu tenha um relatório robusto o suficiente para que a empresa possa tomar uma decisão sabendo que ela está bem embasada, tá? Como o próprio nome diz, com base em que eu estou recomendando que essa pessoa seja demitida. Eu não posso recomendar que alguém seja demitido fazendo um processo de investigação em 10 dias. Com certeza eu posso ter deixado passar alguma coisa. Então, assim, a gente sempre tem que pesar. A gente sempre tem que fazer aquele tratamento inicial para ver. Isso aqui é realmente muito grave, isso aqui é urgente, eu preciso parar tudo para resolver isso agora. Eu tenho que colocar todos os recursos disponíveis da empresa para fazer isso agora. Não preciso, tá? Então a gente segue o fluxo normal, tá? Eu diria que, se não é uma coisa nesse sentido, 60 dias é um prazo bem tranquilo para a gente fazer toda a investigação, ouvir as partes envolvidas e elaborar um relatório final para que o comitê, então, possa passar a orientação para a empresa que tome a decisão. Perfeito, excelente. Muito bom, gente. Obrigado, Lucas. Excelentes considerações. Esperamos aí que o nosso público tenha uma melhor noção em relação a como conduzir investigações, os desafios. E nos vemos, então, no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Até mais.